Vamos lá, gente. Vamos finalmente falar dessa entrevista do Cristiano Ronaldo aqui no canal. Primeiro eu queria começar confessando para você que esse é um vídeo muito difícil de ser feito por pelo menos 3 pontos principais. O primeiro é por ser um repórter que cobre o Cristiano Ronaldo na pior temporada da carreira dele. Você pode estar do lado de quem acha que é a pior temporada por questões físicas, técnicas, disciplinares. Você pode estar do lado de quem acha que é tudo por conta do treinador que não lhe dá oportunidades suficientes. Enfim, pouco importa nesse momento aqui. O que eu digo essa até aqui é a temporada na qual, desde que o Cristiano virou Ronaldo, é o trecho em que ele brilha menos, marca menos, é menos importante. Deixa de ser protagonista para ser um cara periférico dentro do elenco do clube onde ele joga. E isso é muito difícil, porque, cara, eu adoraria cobrir o Cristiano Ronaldo no auge. Eu adoraria ter coberto o Cristiano Ronaldo empilhando os gols, os títulos, os recordes que ele fez por mais de 10 anos. É algo inacreditável quando eu olho para trás e penso nessa longevidade, não só no topo, mas forçando o topo ainda mais para cima, né? Até mesmo por isso que a queda brusca para o que ele tem vivido nesse momento, ela se torna ainda mais difícil de ser digerida, imagino eu, e portanto a cobertura se torna mais complicada, mais complexa e mais sujeita a pancadas. E aí eu entro no meu segundo ponto do porquê tudo isso aqui é difícil. E eu tô tentando e vou tentar ao longo desse vídeo ter muito cuidado com as minhas palavras. Eu já entendi que para a pessoa fanática pelo Cristiano Ronaldo, e não necessariamente pelo Manchester United, qualquer tom fora da nota de completa admiração e elogios ao Cristiano Ronaldo, esse tom ele tá errado, ele precisa ser abafado, é quase considerado um crime. Eu já percebi que para muita gente desse lado eu já fui enquadrado como um hater do Cristiano. Eu acho uma pena viver nessa perspectiva somente bipolar, né? É ame ou odeie, não existe cinza, não existe meio termo, não existe um debate saudável sobre pontos que eu considero excelentes para um debate adulto, para um debate maduro. Eu não me acho dono da razão e também não acho que tudo que um jogador fala é verdade. A gente não pode ser tão inocente assim, pelo menos é o que eu acho. Todo fato tem pelo menos duas versões e nem todas são equidistantes do que a gente pode chamar de verdade. Então, assim, eu queria muito poder debater com mais pessoas sobre opiniões que eu tenho desses últimos meses esportivos do Cristiano e tudo mais, mas eu senti que não dá ou que dá muito pouco para fazê-lo. Isso me desanimou um pouco. Mas seguimos para o terceiro ponto desse preâmbulo que já está longo, mas eu acho que é importante fazer aqui, que é a tragédia pessoal que aconteceu na vida do Cristiano no começo desse ano, a dor da perda de um filho. Cara, eu não tenho filhos, né? Portanto, eu não consigo imaginar sequer o tamanho de uma dor como aquela e muito menos o impacto que isso possa ter na vida profissional, mesmo de um jogador com a mentalidade tão fora de série como o Cristiano Ronaldo. Há quem veja, por exemplo, insensibilidade nas críticas esportivas ao Cristiano nos últimos meses, quando você joga luz nisso que aconteceu muito recentemente com ele, com a família dele, com a esposa dele, enfim. E eu acho esse debate interessante, volto a repetir, eu acho que é importante conversar sobre isso. Será que é justo? Será que a gente deve sempre lembrar disso? Será que a gente está diminuindo muito o impacto disso na vida esportiva e até mesmo emocional do Cristiano nesses últimos meses? Eu não sei. Ele falou pouco sobre o impacto desse drama na vida profissional dele nos últimos meses. Mas ele disse, por exemplo, e a gente soube disso por meio dessa entrevista recente do Cristiano Ronaldo ao jornalista Piers Morgan, qual foi a razão do atraso do Cristiano na pré-temporada do Manchester United. Na época, o clube passou pra gente que o Cristiano tinha um problema particular. Essa foi a versão dita pelo clube, dita pelo Erik ten Hag e reproduzida por mim
dentro da TNT Sports, mas evidentemente não sabia o que tinha acontecido. E o Cristiano disse agora, né? A filha dele estava no hospital com um episódio de bronquite, ficou uma semana internada e por conta disso o Cristiano não se apresentou no tempo determinado para a pré-temporada do Manchester United. E aí eu já trago as primeiras aspas do Cristiano nessa entrevista, repito, para o jornalista inglês Piers Morgan, aspas sobre esse contexto da pré-temporada. Eu conversei com o diretor e com o presidente do Manchester United e eles meio que não acreditaram que havia algo errado, o que me fez sentir mal. Cara, isso é gravíssimo, isso é muito grave e o Manchester United precisa se posicionar em relação a isso. Se eu sou o Cristiano e eu tenho essa sensação que ele teve, cara, eu não volto a jogar pelo clube, ponto final. Se isso de fato aconteceu, é papo de você analisar a situação e, a depender dela, demitir esse diretor, trocar o presidente, porque isso é muito grave. Só que a partir do momento em que o Cristiano topa voltar para o Manchester United, mesmo com os abalos que, repito, eu não sei a profundidade que possam ter causado no Cristiano, ele dali em diante, esportivamente, ele precisa seguir a mesma regra dos demais jogadores. Portanto, a minha conduta aqui é a seguinte: eu tenho críticas a certas posturas esportivas recentes do jogador e, ao mesmo tempo, pasmem, é possível, eu tenho muita compaixão pela pessoa, pela família e pelo drama pessoal que eles viveram nesses últimos meses. Sim, é possível ser crítico e humano ao mesmo tempo. Enfim, antes de entrar em outros pontos e trazer outras aspas dessa entrevista, eu queria fazer só um ponto sobre o entrevistador. O Piers Morgan, ele é muito conhecido aqui na Inglaterra, principalmente pelo que ele fez nos anos 90, no começo dos anos 90, quando ele foi editor de um dos tabloides mais agressivos de todo o Reino Unido, chamado News of the World, na era mais agressiva dos tabloides ingleses. O que eu li, o que eu vi, o que eu escutei, as referências ao Piers Morgan são muito negativas. Se você tem algum domínio da língua inglesa, eu sugiro pesquisar sobre a carreira, a estrada do Piers Morgan para entender um pouco mais de que tipo a gente está falando. De qualquer forma, ele é amigo do Cristiano Ronaldo, ele é um defensor do Cristiano Ronaldo, especialmente nos últimos anos, e é um cara que o Cristiano Ronaldo gosta. Inclusive, a primeira pergunta do Piers para ele é: por que você deu essa entrevista? Aí o Ronaldo fala: primeiro porque eu achei que era hora de eu falar, e segundo porque eu gosto de você. Bom, vamos às aspas, e eu organizei aqui em ordem cronológica dos fatos, das versões e das perspectivas do Cristiano. Beleza? Vamos lá, todo mundo sabe que antes de assinar pelo Manchester United, o Cristiano negociou com o Manchester City. E ele fala sobre isso. Estive próximo. Guardiola disse há 2 semanas, eu acho, que eles tentaram muito me contratar. Mas a minha história no Manchester United e todo o meu sentimento fizeram a diferença. Vamos lá, eu mantenho a minha informação, tá? O City quis, a diretoria quis, mas o Guardiola não quis. Quando a temporada voltar, eu vou perguntar isso ao Guardiola em coletiva, me comprometo aqui, tá? E se a resposta for diferente, eu venho aqui me retratar sem nenhum problema. Mas enquanto isso não acontece, eu trago um trecho de uma entrevista coletiva do Pep Guardiola na temporada passada sobre esse assunto, sobre Cristiano Ronaldo. If Manchester United hadn't come in Cristiano Ronaldo and signed him, do you feel that you would have been able to sign him? I don't think so. Bom, hoje de manhã, quinta-feira, eu estou gravando esse vídeo, uma fonte ligada ao Manchester City entrou em contato comigo e me disse que o City nunca negou que houve um interesse morno, leve no Cristiano Ronaldo, mas não acha que a forma com a qual ele retratou esse interesse nesse trecho da entrevista condiz com a realidade. Passando para o segundo tema, que é a estrutura física do Manchester United, especialmente do centro de treinamentos em Carrington. Não vi nenhuma mudança em relação ao que eu vi quando saí do clube. Zero progresso. É muito distante do que tinha no Real Madrid e até mesmo na Juventus.
Há quem diga que houve sim, especialmente nos últimos anos, uma renovação em algumas áreas do CT, tá? Mas, por exemplo, a academia do time feminino ainda é debaixo de uma tenda, mesmo chegando o inverno aqui na Inglaterra. Ou seja, o Cristiano está correto nesse ponto. Todo mundo que cobre o Manchester United, todo mundo que passou pelo Manchester United tem pontos muito similares, né? O Ibrahimovic falou algo dessa linha, o Van Gaal, o José Mourinho. A falta de investimento da família Glazer no clube, na estrutura do clube em Old Trafford, é um tema central, inclusive parte da razão dos protestos da torcida da área das arquibancadas de Old Trafford, onde concentra-se a parte mais fanática da torcida do Manchester United. Ali tem protestos todos os jogos contra a família Glazer. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando toda essa celeuma. Tá em algum canto aqui da tela, se você tiver paciência para assistir. Eu acho que ficou legal e acho que resumiu essa história direitinho. O meu único ponto aqui sobre essa declaração do Cristiano é: por que ela só veio agora? Por que ele não reclamou disso publicamente na temporada passada? A única coisa que mudou de lá para cá não foi a estrutura, que inclusive se mudou foi para um pouquinho melhor. O que mudou é que o Cristiano saiu do time titular para o banco de reservas desse time. Então eu acho que vem na esteira de um incômodo particular, e aí ele aproveitou para jogar tudo no ventilador. A razão dessa entrevista não foi pelo bem maior do Manchester United, a minha interpretação. Eu acho que o motor dessa entrevista é uma satisfação do Cristiano Ronaldo com a forma como ele é tratado, não a forma com a qual o Manchester United vem sendo tratado pela gestão Glazer. Bom, nos primeiros 2 meses no United, o Cristiano teve como treinador o Solskjaer. Foi demitido rapidamente, mas o Cristiano o defendeu. Gosto muito dele como pessoa e como treinador acho que fez um bom trabalho e com certeza precisava de mais tempo. Não tenho dúvidas de que será um grande treinador no futuro. E aqui eu percebo o primeiro sinal de padrão, tá? O Cristiano gosta de quem gosta do Cristiano. Eu sei que a gente é assim, né? Em geral, ser humano. Se bem que tem gente que se apaixona só por quem não tem nenhuma chance de se apaixonar por você. Mas enfim, independentemente disso, o trabalho do Solskjaer estava completamente saturado. Eu, inclusive, acho que ele deveria ter sido demitido ao fim da temporada anterior, depois do vice do Manchester United para o Villarreal na Europa League. Então, não concordo com essa visão do Cristiano de que o Solskjaer precisava de ainda mais tempo. Depois do Solskjaer, o Manchester United teve a brilhante ideia de trazer Ralf Rangnick, que era diretor esportivo no Lokomotiv Moscou e foi ser treinador do Manchester United. Ninguém entendeu, o cara nem era treinador. Um clube do tamanho do Manchester United deveria trazer alguém top de linha. Por dentro eu não o via como chefe, ele estava parado no tempo. Alguns novos treinadores se acham a última Coca-Cola no deserto. Eu trago um ponto engraçado aqui porque o Cristiano, a entrevista foi em inglês, né, com um jornalista inglês, porque evidentemente quem fala uma segunda língua ali não é o inglês, é o português, é o estrangeiro, porque enfim, é raríssimo encontrar uma pessoa inglesa que fale mais de uma língua, por isso mando abraços fraternos ao Tim Vickery, por exemplo. Mas enfim, o Cristiano fala em inglês, Rangnick found himself as the last Coca-Cola in the desert. E o entrevistador ficou meio assim e tal, e depois eu vi que ele mesmo postou no próprio Twitter explicando pros seguidores, ele, o jornalista, né, pros seguidores ingleses, o que o Cristiano quis dizer com aquilo. Ou seja, há expressões, minha gente, que não são traduzidas literalmente. Eu achei maravilhoso, achei muito engraçado essa parte da entrevista, enfim, só uma curiosidade. Mas voltando à coisa séria aqui, apesar do Cristiano ter usado palavras e ter sido brutalmente honesto, ele está certo. Talvez você pode argumentar que ele foi desnecessariamente desrespeitoso, talvez, mas o ponto principal dele aqui é correto. Foi uma movimentação absolutamente amadora da diretoria do Manchester United. Trouxe um cara que não era treinador há anos para ser o treinador interino até o fim da temporada, para depois virar consultor de futebol. Nada disso aconteceu. O Rangnick hoje está como treinador da Áustria. O que aconteceu foi que o Manchester United perdeu tempo. Bom, seguindo adiante, né? Eu já falei da pré-temporada, dos problemas pessoais do Cristiano, então eu vou pular para o começo da temporada, para o período em que a janela de transferências ainda estava aberta. A informação que nós tivemos e que outros companheiros daqui da mídia também tiveram é que a única proposta formal pelo Cristiano Ronaldo que chegou ao Manchester United veio de um clube da Arábia Saudita. O Cristiano confirmou
isso é verdade, só que ele disse mais. Eu não tive muitas propostas, mas sim, eu tive algumas. A mídia diz que ninguém me quis, o que é completamente errado. Eles mentiram muito nos últimos meses. Como ninguém vai querer um jogador que marcou 32 gols na última temporada por clube e seleção? Bom, eu, ao contrário da questão do City, do Guardiola, eu não tenho nenhuma informação aqui para rebater essa versão contada pelo Cristiano Ronaldo. Ele diz que recebeu algumas propostas, que não foram muitas, mas não nomeou nenhum clube, né? Ele apenas admitiu que veio a proposta da Arábia Saudita. Veremos, portanto, o que vai acontecer agora quando a janela reabrir no inverno europeu no dia 1º de janeiro. Agora vamos passar, eu acho que para o filé mignon dessa entrevista, do trecho mais problemático dessa entrevista, para o momento do Manchester United, que é o tema Erik ten Hag. Ele sempre me disse que eu precisava esperar uma oportunidade por não ter feito pré-temporada, mas ele não fez o mesmo com outros jogadores. Eu o entendi no começo, mas ele foi além. Há muitas coisas que ninguém sabe. Não há empatia dele comigo. Não acho que ele me dá o respeito que eu devo receber. Rapaz, e é só o começo, tá? O Ten Hag, pra imprensa, pra gente, ele sempre disse que contava com o Cristiano Ronaldo e que ainda conta, né? Pelo menos essa foi a última declaração dele quando perguntado, claro, antes dessa entrevista vir à tona. O Cristiano disse ainda nessa entrevista que essa posição do Ten Hag é só da boca para fora, é só para a imprensa, é só blá blá blá. Todos lembramos, claro, do episódio contra o Tottenham, né? O Manchester United vencia, jogava bem, eu estava em Old Trafford e vi ali um ambiente entre time e torcida que eu não via há anos naquele estádio. E aí, nos minutos finais, o Cristiano Ronaldo se nega a entrar em campo e sai do campo e do estádio antes mesmo do apito final. Vamos à perspectiva do jogador. Talvez eu me arrependa por ter saído mais cedo, não sei, mas vamos dizer que eu me arrependo. Ao mesmo tempo, me senti provocado pelo treinador. Não vou deixá-lo me colocar por apenas 3 minutos, não sou esse tipo de jogador. Ele fez de propósito. Daquela forma, me senti provocado. Todos sabem disso. Por isso, não sinto respeito por ele. Ele não mostrou respeito por mim. Não me diga que os jogadores de elite que já conquistaram tudo aceitam jogar por 3 minutos. Me desculpei com meus companheiros de equipe, mas não me arrependo da decisão de não entrar em campo. Bom, o Cristiano ele foi suspenso por 3 dias e também ficou bravo com isso. Fiquei muito decepcionado com a comunicação do Manchester United. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum clube ou treinador na minha carreira. Achei 3 dias um exagero e sim, uma humilhação. Cara, então, esse ponto aí, eu não consigo dar razão pro Cristiano, tá? Por mais que ele se sinta desrespeitado pelo Erik ten Hag, há quem concorde com isso, que era desnecessário colocar o Cristiano naqueles minutos finais. Pode ser, tá? Pode ser. Eu não acho esse um ponto de vista absurdo, não. Mas eu acho que a reação, ela não é proporcional. Por mais que o Cristiano tenha dito que não foi só aquele episódio, que ele vinha de vários episódios anteriores. Por exemplo, quando o Rangnick não o colocou no clássico contra o Manchester City. Rangnick não, o Ten Hag. E depois disse na entrevista coletiva que não colocou por respeito à carreira do Cristiano, porque o City estava dando uma goleada no Manchester United. O Cristiano disse nessa entrevista para o Piers Morgan que aquilo foi uma desculpa e que desculpa tem perna curta. Essa expressão também não se traduz muito bem para o inglês, não, mas não criou tanto problema como a Coca-Cola no deserto. Até porque a expressão é mentira, né? Enfim, de qualquer forma, aquilo foi a gota d'água para o Cristiano, né? Tanto é que ele diz que se arrepende de ter saído do estádio, mas não de não ter entrado em campo. Enfim, eu acho que as duas atitudes são erradas. A última vez que alguém fez isso num clube de Manchester, se eu não me engano, foi o Tevez, com o Mancini no Manchester City. E ele não só foi suspenso, como reagiu à suspensão, abandonando Manchester, Inglaterra e passando, 6 meses em Buenos Aires, uma loucura. Essa história, por sinal, é engraçadíssima. Mas o Tevez errou, tá? É engraçada hoje porque passa muito tempo, mas na época, se eu estivesse cobrindo, estaria condenando a postura de Carlitos, como condeno nesse momento. E condenei na época do jogo contra o Tottenham a postura do Cristiano. E aí vamos falar de futuro para chegar à parte final do vídeo aqui, porque para mim claramente o Cristiano dá essa entrevista e fala o que fala sobre treinador,
sobre jovens jogadores do time, e não só do time, mas dessa geração de jovens jogadores. Primeiro sinal de que o Cristiano está ficando velho, né? Primeiro sinal de que qualquer pessoa quando fica velha é criticar as novas gerações. Como eu também critico em parte, eu sei que eu estou ficando velho, quer dizer, já fiquei. Mas enfim, voltando, né? Ele critica treinador, clube, gestão, estrutura, enfim, todo mundo basicamente ali ao redor dele. Então eu acho que é uma entrevista com a intenção de entrar numa rota de colisão final. Vamos às aspas. Para mim é duro dizer que eu não vou voltar ao Manchester United, vamos ver o que vai acontecer, mas sei que os torcedores sempre vão estar do meu lado e no meu coração. Senti um tom de despedida, até porque é o que eu disse, né? Eu acho que ele sabe que não tem, cara, como você dar um cavalo de pau nessa história. Depois dessa entrevista, essa é a pá de cal na relação. Eu não vou dizer que acabou porque o futebol não cansa de nos surpreender. Mas sim, eu me surpreenderia muito, como poucas vezes antes, se o Cristiano voltar a entrar em campo com a camisa do Manchester United. Mas vamos ver o que vai acontecer na Copa do Mundo, né, cara? Se ele arrebentar, Portugal chegar longe, de repente até ser campeão, ele volta com outra cara. E eu acho que ele confia um pouco nisso, tá? Até por isso, o timing dessa entrevista. Um timing que talvez seja bom para o Cristiano, mas é ruim para o Manchester United, porque roubou o destaque do time mais uma vez, como naquele jogo contra o Tottenham. Quando o Manchester United fechou o pré-copa com uma vitória nos minutos finais, com um gol de uma prata da casa, do Alejandro Garnacho, as manchetes do dia seguinte foram mais uma vez do Cristiano indo contra o clube e não a favor. E é esse o ponto final que eu quero fazer aqui. Hoje, neste momento, até aqui nesta temporada, o Cristiano é mais problema do que solução para o Manchester United. O extracampo faz muito mais barulho do que dentro de campo. Se talvez ele tivesse algumas posturas que a gente pode concordar ou discordar antes na carreira, pelo menos antes ele estava empilhando gol, recorde, título e tudo mais. Isso não aconteceu nos últimos meses, num momento em que o United está se tentando passar por outra reconstrução com um novo treinador. No fim das contas, eu acho de verdade que o Cristiano é sintoma, ele não é o remédio. Por ser um jogador na parte final da carreira, que não representa renovação e por trazer todos esses problemas extracampo, para o Manchester United, neste momento, o Cristiano ele simboliza o que não pode ser mais o clube. Talvez para outro clube o Cristiano seja a melhor resposta na próxima janela de transferências. Pro Manchester United, não é. Para finalizar, eu quero trazer palavras de Sir Alex Ferguson, um cara muito próximo a Cristiano Ronaldo, que foi parte integral desse retorno dele a Old Trafford, mas que nessa entrevista, muito antes disso, né, anos atrás, pouco tempo depois da aposentadoria dele, ou seja, há quase 10 anos, essa entrevista tem quase 10 anos, ele olhou para trás e explicou como que foi fundamental para ele, como treinador do Manchester United, lidar com estrelas em momentos problemáticos. I think that if you're managing Manchester United for 27 years, you have to deal with issues at some point along the way. And the important thing is it was always my mantra to make sure I kept control of the club. Not easy when you're dealing with a lot of top players and star players and great players. And therefore, you know, the most important thing was to always keep your control. And also, it's important for people to understand how difficult that is, and the important decisions I had to make in relation to that. And I always have to go back to that point. Did I feel I was losing control if I let things carry on? And therefore, that was a determining point in terms of managing structure. As manager of Manchester United, the predominant thing is to make sure you have control over a group of players for a long period. And if you talk about the number of players I've had in that time, that there's bound to be one or two issues, and you have to deal with it. And it's not a matter of settling scores. It's about explaining why we had to make certain decisions. For all United fans who wondered why we did certain things, there had to be a reason. And the most important reason was
that I couldn't lose control over players. If I wanted to remain at United, in terms of control over players for a long period, I think the manager is the most important person in that respect. Palavras do maior treinador da história do Manchester United, um dos maiores, se não maior, da história do futebol inglês, um dos maiores da história do futebol, sem dúvida um dos mais vencedores, e que durante a estrada dele no Manchester United bateu de frente com estrelas do calibre de Roy Keane, David Beckham, essa inclusive descambou até para o lado físico, e também Van Nistelrooy. Nenhum jogador é maior do que o clube. Um abraço, muito obrigado pela paciência e principalmente pela sua educação. Se possível, deixa o like e compartilha o vídeo. Um abraço.